Olá, boa noite. Eu sou Júlio Martins. Eu tenho 2 agradecimentos que eu tenho que me dedicar aqui com muita atenção para não esquecer, porque eles são muito importantes. O primeiro é o Lucas, a Ludmila, toda a equipe, né? Eu não pude vir, mas eu fiquei acompanhando pelo Instagram e muito admirado, muito entusiasmado, né, com uma programação tão relevante, tão bem cuidada. Cheguei aqui, achei a estrutura também um cuidado enorme. Parabéns, né? Privilégio para a cidade e muito necessário, né? Uma dedicação assim, um cuidado tão grande com o evento. E segundo, também um agradecimento por participar, né? Uma honra participar. Acompanhei 2019 também à distância, sim, a primeira edição, né? Mas vendo uma sensibilidade, um olhar muito atento, uma escuta muito próxima da cena local, mas também muito poroso para outros contatos, né, possíveis, intercâmbios e tal. E um agradecimento também por compor essa mesa, né, com artistas, amigos, que eu admiro tanto. Também o trabalho me estimula muito, penso muito, né, sobre a poética, sobre o trabalho de vocês há algum tempo já. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto em alguns momentos, né? Então, não sou de Contagem, mas me sinto muito à vontade, né, com o universo poético de vocês. Bom, pensando o tema, né, e a abertura epistemológica assim, que a programação já fornece para pensar foto-performance, né, a gente, conversando assim, percebeu que, para nós, é mais interessante, inclusive até a partir da prática dos artistas mesmo, pensar menos as categorizações, assim, né, o rigor das terminologias e tal, e atentar mais para como que esse vetor, né, da foto-performance, o vetor do corpo e o vetor do registro, como ele foi trabalhado, né, nas experiências, nos trabalhos, qual o tratamento que foi dado, né, pelos artistas a esses vetores. Então, isso nos interessou mais, eu acho que vai de encontro assim, ao olhar mesmo mais múltiplo, mais aberto, que a programação, os artistas, né, envolvidos nos oferecem. E aí, nesse sentido, eu queria trazer algumas reflexões a partir de alguns trabalhos de artistas que a gente conhece, né? Inicialmente, eu pensei no Baianada, que é um artista que, digamos assim, pensa o registro de uma maneira que a energia do corpo, a energia da ação que ele propõe, a perda é muito pequena, digamos assim, né? É um artista, pode pôr, é um artista que já pensa as suas performances, né? Para o enquadramento, para os demais elementos da linguagem, especialmente do vídeo, né? E esse trabalho, né, da queda, o que eu chamo a atenção, a ação ele vem com a bicicleta, né, e se joga mesmo no rio. O que me chama a atenção e que eu acho interessante digamos assim, a falta de espetacularização, né, e especialmente a maneira onde se posiciona a câmera, né? É uma distância enorme de quem está registrando, de maneira que o registro não entra, não penetra nessa zona, né, de contaminação que essa ação quer produzir ali. Essa distância é muito importante para que essa ação aconteça no anonimato e na potência que esse anonimato produz e que o artista deseja, né, de modo que o registro não produz uma perda, o registro guarda, né, uma distância discreta, importante, e não influencia, digamos assim. Ao contrário, né, cria aí os limites e tal, e uma linguagem para que esse registro se dê sem essa perda. Então, acho que é um cuidado importante. E, num outro trabalho que eu trouxe também, que é esse que estou muito triste para conversar, estou muito triste para te contar algo. Esse trabalho, originalmente, vem de um vídeo do Baianada, né, em que ele, né, coloca a câmera no estúdio e chora. E o registro né, essa ação. É muito curioso que, nesse cartão postal que eu estou mostrando para vocês, o que ele fez foi, né, tirar o movimento desse vídeo, né, pegar um dos frames congelados, e aí a gente se aproxima do que seria uma foto-performance, ou da natureza desse registro, melhor dizendo,
Mas o que eu chamo a atenção é que ele produz um cartão postal. Ou seja, se por um momento ele, né, tira a mobilidade no cinema, ele repõe porque ele coloca essa imagem numa circulação ainda mais ampla, né? Que eu acho que adere também um calor, adere algo da proposta, né, e tal. E aí ele manda isso para alguns amigos. E essa imagem circula, portanto, ela volta a ter movimento. Eu acho também que é um trabalho que lida com a dimensão, né, com a instância do registro. Porque, ao mesmo tempo que é uma ação muito radical, né, a gente tem um contato com a crueza ali do sentimento dele, né, efervescente, na urgência do momento. E essas são características importantes para a linguagem da performance, de uma maneira geral. Mas ele beira o patético, ele beira a representação, e ele traz a consciência da quase inelutável a condição de posar para a câmera quando do registro. Mas ele tenta, tomando consciência, né, dessa distância, ele tenta, digamos assim, encará-la e assimilar esses limites e, assim, nos oferecer um resultado no final que está realmente entre essa energia muito bruta, muito direta, quase imediata, mas que também há um relevo ali do registro, há um relevo que nos põe em dúvida, né? Então, eu acho esse trabalho muito interessante, né? É quase cenográfico, é quase patético, mas também ele guarda essa energia. E isso tem a ver, eu acho que nos coloca a pensar, né, nesses trânsitos entre os dois vetores que a gente ficou conversando, né, do corpo e do registro. Então, esse é o Baianada. São trabalhos dos anos 70 cravados, todos dois. Um outro trabalho também, que eu acho muito importante, e é um trabalho assim, dos anos 30, que consistiu, né, nesse artista Flávio de Carvalho. Eu poderia falar muito, mas eu tenho que resumir, mas a ideia da experiência número 2 do Flávio de Carvalho foi atravessar uma procissão em sentido contrário, sem chapéu, nos anos 30. Então, a gente não tem as terminologias e tudo, mas é muito claro, né, o desejo, portanto, de ativar o corpo como um componente, assim, nesse contexto social e tudo mais. E o barato dele era perceber como que, né, a psicologia de uma procissão, né, ligada ao divino e tudo mais, por um simples gesto, era convertida numa energia que a gente tem convivido, infelizmente, que é uma energia muito da violência. Então, eles saem de um estado de contemplação, né, religiosa para querer linchar o artista. Né? Muito curioso. Agora, por que eu trouxe esse trabalho? Porque eu percebo esse vetor da performance, sem ter esse nome, que é muito evidente, mas o que me chama a atenção é a maneira como o Flávio de Carvalho quis, digamos assim, estabelecer protocolos de registro para essa ação. Me chama muita atenção a escolha por não querer imagens. E, por, entendendo essa dimensão psicológica, elaborar a experiência pela literatura. O inconsciente se organiza, né, segundo a lógica da língua, da linguagem. Então, nós temos aí o vetor do corpo, que é evidente, mas o vetor do registro, há uma escolha muito importante do artista, né, para entender que talvez como ele diz logo no começo do texto, né, é como a emoção escoa no momento. Então, a maneira que ele quis trazer essa energia foi eliminando a imagem e trabalhando na literatura. Então, ele compõe um livro, onde ele descreve a ação e analisa essa ação, e tem, né, um componente aí que é muito inédito, assim, né, na arte em geral, não só na arte brasileira, mas um componente assim, psicanalítico, né, na sua escrita, de entender as implicações, né, do corpo, no corpo social, e as implicações disso até né, nas relações entre essas instâncias. Então, eu acho que também é um trabalho que nos põe para pensar nesse vetor do registro, né? Muitas vezes, determinadas ações vão pedir a eliminação da imagem dela e lidar com outras linguagens para registrar e tentar repor aquela energia original e tal. Um terceiro trabalho que eu trouxe, antes de comentar rapidamente o de vocês, é do Paulo Nazaré, que eu acho precioso também como que esses papéis, esses volantes que ele faz desde sempre,
Muitos deles, é uma diversidade enorme, mas muitos deles eles são basicamente um registro de uma ação, né? E eles têm a lógica dos papéis revolution, que são papéis volantes assim que circulavam, faziam circular ideias revolucionárias entre os meios, sobretudo proletários, né, dos países da América Latina. Eram papéis que eram feitos assim, né, reciclado, muito barato, custo de produção de impressão muito barato, sempre feito em grandes quantidades para circular muito. E é muito curioso que uma das técnicas que se usava para burlar, né, muitas das práticas eram clandestinas. Era subir num prédio, molhar esses papéis todos com álcool, descer correndo desse prédio, esperar que o álcool evaporasse, o vento levasse, e aí era uma chuva dessas informações para todo mundo que estava passando. Então, era assim que essas mensagens eram, digamos assim, pulverizadas, né? E essas são a estratégia do Paulo. E essa exposição foi uma exposição que eu mostrei o trabalho dele no contexto dos Estados Unidos. E foi muito curioso, porque ele está se referindo sempre, exatamente, à condição do imigrante mexicano. Então, por exemplo, esse aí, né? Esse é o primeiro ou eu tinha um anterior? Esse. Ele está em Tijuana, né? E aí ele se fotografa como Superman, como um salva-vidas fora de serviço. Então, essa consciência muito grande do Paulo, né, dele como um elemento que ressignifica todo o contexto onde ele está, né? E isso, nos Estados Unidos, não foi muito bem visto. Eu até trouxe a imagem anterior, que são, como a gente fez, né, a disposição, colocamos no chão os montinhos. E, após as 2 primeiras semanas, esses montinhos ficaram meio... eles não tiveram essa liberdade nossa, esse legado neoconcreto de participar, então achavam que era uma coisa meio minimalista, alguma coisa. Ao mesmo tempo, tinha um outro trabalho ao lado que tinha isso para pegar, e esse trabalho foi pouca, mas teve mais adesão assim da participação do público. Mas esses trabalhos eles eram muito provocativos no contexto onde eles estavam. Era a escola de governo de Harvard, né? E eles estavam questionando todas essas coisas. Quer dizer, Tijuana, tem um outro desses, o terceiro, que ele foi feito quando da visita do Obama aqui. E aí, no seu bom inglês, o que o Paulo vai reivindicar é que ele também é americano, né? E tem o segundo, ele também é muito curioso, que ele fala muito dessa condição do imigrante, né, nos Estados Unidos, porque ele coloca ali era também um ambiente de fronteira, e ele coloca ali, né, que ele limpa o seu banheiro por um valor justo, né? Então, ele está sempre provocando essa ideia da liberdade americana e tudo mais. Então, talvez por isso. Mas é um trabalho também que a gente vê um modo, né, uma maneira para que essas ações que ele faz, essas foto-performances, se quiser chamar assim, elas ganhem outros circuitos, elas criem outros circuitos para a sua visibilidade, para a sua legibilidade, né? E aí, trouxe isso para alimentar um pouco o pensamento, porque os trabalhos dos artistas aqui também tentam, né, de maneiras híbridas, deshierarquizadas, também lidar com esses registros que passam pelos vetores, né, do corpo e do registro de ações. Aí eu trouxe, primeiramente, esse trabalho do Randolfo, que chama-se Balaclava, né? É um trabalho que você fotografou os integrantes lá dos Black Blocs, você teve no Rio, Belo Horizonte e São Paulo. Agora, o que é curioso e muito provocativo da parte do Randolfo é trazer esses caras para um ambiente doméstico e criar uma cenografia, criar um ambiente assim de certa intimidade. E é nesse contexto que eles vão posar. E aí eles vão escolher, né, se eles vão, digamos assim, é um momento de relaxamento, onde eles podem ter essa intimidade, ou eles vão manter ali a pose toda necessária e tal. Então, é muito curioso a gente ver essa ambivalência, às vezes até um mau jeito, né, de estar, digamos assim, com essa fricção, né, entre o que significa, né, a roupagem e tudo mais, e um ambiente doméstico, com certa precariedade, fazendo ali uma cenografia e tal. Isso é muito curioso, né? E eu acho que nos coloca a pensar nesse contexto também, como que você trabalhou, né? E, enfim.
Queria também falar de um outro trabalho. Eu vou mais acelerado, depois a gente tem tempo para conversar e tudo, né? Vendo as imagens. O trabalho da Sara, né, das situações, a gente teve a chance de expor, fazer uma exposição muito quase baseada, né, muito centralizada nessa porção, né, nesse segmento da sua produção, que você chama de situações, e que são mesmo foto-performances assim, mais próximas do que da definição mais usual, assim, né? E aí eu chamo a atenção novamente para essa compreensão dos meios, da linguagem, o enquadramento e tudo. É uma ação que ela realmente, o sentido dela depende de todo esse trabalho com a linguagem, né? Então, é outro trabalho também em que o registro e a ação corporal eles estão muito cúmplices, né? Esse trabalho eu acho muito interessante, é Horizonte... Como chama esse, Sara? Horizonte em Construção. Não, é Não? Belo Horizonte. É Belo Horizonte? Isso. Já chamou Horizonte em Construção alguma vez? Não. Está anotado aqui errado. Depois eu posso, na hora que eu conto mais um pouco Massa. dele, do porquê que é Belo Horizonte também. Mas... Oi? Pode... Ah, tá. Pois é, então, essa foto performance, eu até no meu PDFzinho também tem ela. No geral, minhas ações surgem muito do acaso. Essa, por exemplo, foi uma que fui na casa da tia de uma amiga, da Débora, e aí me deu uma sensação muito ruim abrir uma janela e dar de cara com um muro. Assim, achei totalmente contra-intuitivo, né? E aí morar numa cidade que chama Belo Horizonte me fez ficar pensando sobre isso, né? Que Belo Horizonte que é esse, que a gente sempre está se deparando com muros na nossa frente. E aí eu queria uma ação simples, assim, né? Que em várias das minhas foto performances são ações muito simples, né? Que contam alguma coisa, né? Assim, do cotidiano, geralmente. E aí era isso, assim, né? Como que numa simples ação de abrir a janela a gente já se depara com uma possibilidade, né? Ou de ver ou de não ver, né? Assim, que não existe uma paisagem, né? A paisagem é ali velada, assim. Então me deu uma angústia, assim, essa situação, né? E aí eu quis colocar Belo Horizonte para ironizar isso, né? De como que a nossa cidade está perdendo o sentido de se chamar Belo Horizonte quando não tem mais horizonte e nem belo e nem nada, enfim. Só resumidamente é isso. Tem um outro trabalho da Sara também, que eu chamo a atenção, Andar de Cima, não é isso? Andar de Cima. Esse também é um que acontece totalmente por acaso, sem previsão, né? Você vê essa escada ali aleatória e, muito desavisadamente, vai subir ali para chegar no nada. Mas aí, com todo o aparato de segurança do aeroporto, a ação foi... Então, pois é, essa tá tipo as histórias que o Paulo Brus estava contando que estava errado. Tipo assim, na minha cabeça, e essa eu considero assim que foi a primeira foto performance que eu fui entender. Eu acho que isso é uma foto performance, que é de 2009, e é a primeira vez que eu andei de avião. Então, tudo era meio novo e era a primeira vez que eu conheci o mar, já velha, já assim, 17 anos. Nossa. Não, mas eu falo assim, todo mundo já conhecia e eu não conhecia, e eu falei, nossa, um momento de vários... Era a primeira vez que eu ia num festival de cinema, que eu tinha feito uma trilha sonora para um filme, então eu estava, sabe aquela coisa de tudo é interessante, eu não tinha câmera, eu estava com essa câmera emprestada. Então, muitas coisas aconteceram nessa viagem. E aí, uma delas foi isso, que eu estava pegando na pista mesmo o avião para voltar para Belo Horizonte, era Vitória, e aí eu vi essa escada para o céu, assim, e eu fiquei, nossa, uma escada para o céu, com as nuvens. E aí fiquei nessa viagem assim, de subir as escadas e já ir para o céu, né? Assim, o meu destino é o céu. E aí eu fui para fazer. Tinha um menino junto do festival, era Bruno o nome dele. E aí eu falei, nossa, me veio uma miragem, aqui, uma miração que o Ira falou ontem. E cada um usa um termo, né, de quando vem a intuição e tal. E aí eu falei, nossa, fotografa aqui que eu vou fazer essa sériezinha de eu subindo, assim, né, aquela coisa poética bonita. Mas aí vem a realidade, né? Aí veio a realidade, e na hora que eu estava por quase, o trabalho estava para acontecer. O cara veio, minha senhora, não é por aí, essa escada do avião não vai parar para você. Eu acho que ele achou que eu pensava que eu ia ficar esperando, igual o ponto de ônibus. Tipo assim, o ônibus vai vir igual o avião, aí você entra e vem mais outro na outra escada e vai por assim em diante, né?
E aí tipo assim, ele, não, que aí eu tentei ainda, né, tipo, falar alguma coisinha, o menino não pegou esse pedaço da minha conversa, mas ele, sua escada, seu lugar é outro. Eu até brinquei depois, falei que era a escada para o inferno, é descendo. Mas aí ficou isso, assim, começou meio dando errado, né, mas eu quis usar do erro também, assim, no fim eu falei, não, é essa ação, não foi o que eu pensei, mas foi o que aconteceu. É lindo, lindo, Sara. Eu lembro que na exposição a gente falava assim, a transcendência, a ascese estão proibidas, né? Muito Sim, legal. Tipo assim, a coisa dessa poesia, às vezes, não é possível na realidade, né? As coisas começam a... E depois, quando eu mostrar os trabalhos, eu vou contando que quase tudo dá errado, assim, nas ações, mas o erro vai virando parte, né? A Lia Chaya falou ontem, eu achei muito interessante, ela mostrando como que ela via, assim, esse trabalho deu certo assim, aqui assim, eu já fiz, o negócio já desmoronou todo, já deu errado. E aí eu penso muito nisso também, né? De tem coisas que a gente tem que fazer e ver o que acontece. E, às vezes o erro é até mais interessante que, entre aspas, o acerto, né? Do que o projeto. Né? O seu trabalho, a sua intuição é muito por aí, né? Muitos deles nascem de uma situação que você vê e tem que ser na hora. Eu vou falar disso depois com mais calma, de como que é também essa parceria com as pessoas, né? Que muita coisa é amigo, ou gente igual esse menino mesmo que eu nem conhecia, já enfiei a câmera na mão dele e já é assim, eu tô subindo ali rapidinho e não sei, é meio ali no susto. Mas. Tem o trabalho do Victor Galvão, para concluir. Esse trabalho, a gente também já conversou muito, da minha maior predileção, assim, interlúdio percussivo, né? Que é um vídeo que você fez com a Laura Gonzaga. E, basicamente, a interação, né, do casal, se tocam à medida que ela executa uma peça de Erik Satie, né? E aí, segundo a sua redação também, que eu acho bonito, numa temporalidade que segue a ressonância de dois corpos, um no outro, né? Então, esse eu acho muito lindo, que tem uma correspondência do toque sensível na pele, e ele ressoa no toque dela no piano, né? Então, há também uma tradução, né, da ambiência para a interpretação dela no piano a partir do toque, da excitação, da estimulação, assim, né? Eu acho um trabalho lindo, assim, muito sensível. E é bonito também ver a poesia no sexo, assim, né? Sem essa carga meio, digamos, erótica, publicitária para vender, né, o sexo, mas essa poesia possível no sexo. São raros trabalhos assim, né? Esse trabalho me toca muito, assim, acho muito bonito. E a família tradicional mineira também se emociona muito, né? Eu imagino. Mas como é bonito, como é bonito, né? Essa ideia de prolongar o toque na pele, produzindo uma música a partir disso, né? O toque traz a sensação e a sensação produz o toque, né? Então, o que eu tinha para falar era um pouco tentar mencionar esses artistas para eles estarem nessas obras, essas estratégias, para elas estarem no nosso horizonte, sim, para a gente pensar nelas, enfim, e alimentar a discussão e o debate depois. Mas era isso, inicialmente. Obrigado. E aí aí você pode continuar, né, Sara? Então tá, joia. Obrigado, Júlio. Primeiro, agradecer de estar aqui, a todo mundo, né, todo o festival, o espaço, o Lucas, a Lud, pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz, assim, e bastante nervosa, com o coração para sair pela boca, porque eu sou muito fã de todo mundo que está aqui, então eu estou assim, nossa, eu estou junto de todo mundo que eu sou fã, assim. E ontem, anteontem, eu saí daqui assim extasiada, meus amigos que estavam aqui, a gente estava tipo convulsionando lá fora, de tipo, meu Deus, que honra, que privilégio, que alegria de numa quinta, numa quarta-feira, a gente está aqui à tarde, à noite, trocando com essa galera, vindo de todo lugar do Brasil. Tipo assim, eu estou muito... Me deu um up, assim, sabe? Me deu uma vida mesmo, né? A retroalimentação que tem sido usada aqui. Eu estou me sentindo muito nutrida, assim, e ainda entendendo, né? Absorvendo. E subi aqui depois daquela fala do Paulo, então, eu estava ali, falei, meu Deus, e agora? Tipo assim, né? Segurando para não chorar, para não borrar a maquiagem. Mas aí... Estamos aqui, né? E Júlio já começou a falar um pouco desses trabalhos, né, das situações, que é uma série longa que eu desenvolvo desde 2009 e que eu fui entendendo ela como foto-performance também, né? Na medida que eu fui fazendo, eu fui pensando, o que é isso? Eu não sei o que é isso.
E aí, pesquisando, né, nessa necessidade de dar um nome, assim, né, surgiu, né, nas pesquisas, acho que isso é foto performance. E uma das referências do nome é o que eu não sei se o nome, se a pronúncia correta é essa, que é Sigurdur Gudmundsson, não sei, se alguém souber a correta, me corrija. Que ele tem a série que chama Situations, que ele faz várias foto performances. E aí, quando eu fui pesquisar para entender o que eu estava fazendo, eu falei, eu estou fazendo foto performance e eu gosto desse nome, Situations, a situação. E tinha umas amigas, a Ariana era uma amiga, o pessoal que deve conhecer, ela falava isso, vai rolar uma situação, não sei aonde, nós vamos lá naquela situação, e tudo era uma situação. E eu falei, não, isso é uma situação. E aí, tudo que parece que sai um pouco da curva era uma situação. Tipo, e rolou aquela situação. Eu falei, nossa, então acho que todas essas ações que eu vou mostrando são situações de quebras pequenas, às vezes, do cotidiano, mas que tem uma coisa ali que desconcerta um pouco o dia, né? Que sai um pouco do padrão, do acorda, escova o dente, sai, dorme, não sei o quê. E aí, então, o andar de cima, que a gente já comentou, né? A gente pode passar, então. Aí o Santa Eufemia, que aí eu comecei a fazer e foram vindo, né? Durante muitos anos, assim, eu fui fazendo essas foto performances. E aí tem uma característica interessante que muitas delas eu convido amigos, ou já estou com amigos e falo, né, igual o Gabras, por exemplo, fez vários trabalhos comigo. E nesse dia eu estava no Rio, na casa dele, e aí a gente estava olhando assim pela janela, os pais dele moravam em Copacabana, e eu vi esse colchão na caçamba e fiquei com a dó, assim, falei, não, o colchão parece que está bom, né? Se eu tivesse perto da minha casa, eu ia levar para minha casa esse colchão. E aí não tinha jeito. Aí eu falei, eu estou com a vontade de descer e deitar nesse colchão. Você deu uma vontade assim de sentir aquele colchão. E aí eu falei com ele, olha, me vê essa imagem na cabeça, deu deitada nesse colchão. E eu vi que chamava Santa Eufemia. E aí eu fiquei com essa coisa eu meio santa, jogada lá, me veio essa coisa na cabeça. Então, eu não pensei tanto como uma performance assim, para o outro, era muito para a câmera, que eu também fui pensando a foto performance nesse lugar, né, até mais tradicional, entre aspas, de uma imagem pensada para a câmera, não pensada para o público, né, não como um registro, mas como a obra em si. E aí eu desci, né, e ele ficou da janela do apartamento fotografando, e várias coisas foram acontecendo. O Rio, acho que as pessoas são bem vivas, né? E o povo começou a conversar, tipo, passando, que eu fiquei deitada lá, bem paradinho, quase dormindo. E aí o cara falando com o outro, assim, por exemplo, o que é essa mulher aí? Aí o outro, ela pulou da janela. Então, aí eu, tipo assim, quieta ouvindo, né? E o povo meio gritando, aquela coisa, clima meio de rua, já tinha a praia Atlântica, assim, na frente. E aí depois chutavam a mulher, eu deixei o chinelo, a mulher chutou meu chinelo para longe, parecia que estava com raiva de mim, sei lá, que eu vi depois das imagens, né? Tinha vídeo e foto, a gente fez. Aí depois veio o motoqueiro, estacionou perto, aí veio um outro cara e me cutucou e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, aqui é a minha casa, eu durmo aqui. Aí ele, mas você não tem casa e tal? E aí eu, não, e contando história também, né? Cada um que às vezes mexia, eu falava uma coisa. Mas eu notei também, assim, várias coisas eu fui sentindo que não era o que eu estava pensando, não estava prevendo nada, estava só com vontade de deitar lá mesmo. E, ao mesmo tempo, eu senti que tinha muita gente que estranhava o meu corpo ali, sabe? De, tipo, acho que deu ser branca, de eu estar ali, tipo, limpa, com uma blusa. Então, vieram algumas pessoas falar, por que você está aí? O que é isso? É teatro? Tipo assim, ou é sério mesmo, você está perdida? Cadê sua família? Tipo, gente mais velha, geralmente. E fiquei pensando sobre isso. Nossa, será que se eu fosse uma pessoa que parece estar em situação de rua, se eu fosse uma pessoa que parece que é o meu ambiente, as pessoas estariam se preocupando comigo, que estariam mexendo comigo, fazendo piada, ou elas nem estariam me vendo, né? Seria só, tipo, quase um entulho jogado ali junto, né? Que é o que acontece com muita gente. Então, foi um troço também que me veio, assim, teve esse momento poético bonito de eu imaginar uma santa ali, imaculada, e, ao mesmo tempo, de ter esse momento de, tipo, a realidade de muita gente, né? Tá nisso, não é poetizado, né? Então, fiquei com esses dois lugares, dessa dureza da realidade, ao mesmo tempo de uma viagem, né, ficcional, de eu estar ali naquela Santa Eufemia, né, que é um quadro já muito feito na história da arte e tal, enfim. Pode passar, por favor. Aí, o Belo Horizonte, que eu já falei, então podemos passar. O conforto. O colchão começou a me perseguir. Tem muita coisa com colchão, não trouxe só as que eu acho que gosto mais, assim. E aí, o que foi o conforto? Eu até queria falar, porque eu sabia que o Pedro ia estar aqui. E eu chamei, foi uma história engraçada, que eu morava numa república nessa época, perto da UFMG, e era uma época que eu estava muito deprimida, solitária, assim, uma angústia danada. Aí eu estava passando de ônibus, indo para casa,
E aí eu estava passando de ônibus, eu vi essa pessoa, colchão, essa propaganda. Eu não acho que tinha até uma placa ali, ou era um negócio de som, ou eu que inventei, não sei. Era tipo, venham experimentar o conforto dos nossos colchões. Eu não sei se tinha isso ou se eu que fiquei com isso na cabeça. Sei que eu vi aquilo e me deu uma solidão, assim, de pensar, tipo, quero você experimentar o colchão da loja, ao mesmo tempo era uma pessoa vestida de colchão. E aquilo ali mexeu comigo e me deu vontade de ir lá e deitar naquele colchão pessoa. E propaganda. E aí eu cheguei e desci, depois, não sei se eu fui em casa, voltei, enfim, desci e entrei na loja e falei, vou tentar fazer da maneira correta. Vou entrar, vou conversar com a gerência, falar, estou querendo fazer, eu sou artista, queria fazer essa imagem rapidinho, não sei o que, ttt. Aí, como é que é a imagem? Eu vou chegar, eu vou me deitar sobre a pessoa, e aí o meu amigo vai fazer uma foto. Aí ele, eu não sei se tem a ver com a política da empresa, esse tipo de imagem. Eu não sei se eles acharam que era uma tarada, que eu queria, sei lá, deitar no cara. Enfim, sei que o cara não entrou na ideia, não. Aí, eu não satisfeita, eu falei, não, eu vou voltar aqui, eu vou falar com o colchão, com a pessoa. Eu não sabia, né, se era homem, se era mulher, o que era. Eu falei, não, eu senti que a pessoa ia querer fazer parte dessa história. Aí eu liguei para o Pedro. Eu falei, nossa, Pedro, estou com uma situação aqui que eu preciso da sua ajuda, porque assim, não tem como eu deixar um tripé no meio da rua, né? Imagina e tal, e vai ser uma coisa rápida, assim. Aí ele, não, vou te ajudar. Aí ele foi, e aí eu esperei que uma hora que o gerente não estava, ele falou assim, vou chegar aqui na miúda. Aí cheguei e falei, oi, pessoa. Aí perguntei o nome, agora eu não me lembro, mas fulano de tal, não sei o quê, queria tal ideia. E aí ele falou, você é do teatro, né? Eu falei, sou, artes cênicas. Porque artes plásticas, ninguém, entendeu? É teatro. Aí eu falei, o negócio é assim, deitar, não sei o quê, não vou te machucar, é uma coisa assim, não é que deitar, entendeu? Não é igual experimentar colchão que o povo pula e tudo. É de leve, ela tá vendo? Aí ele, não, pela arte, vamos embora, pela arte nós fazemos e tal, e vamos embora. E aí foi isso, assim. E aí o Pedro fez as fotos e nós fomos embora. E é isso. Mas eu fiquei depois me deu uma coisa assim... Mexeu comigo, esse pouco contato de estar com essa pessoa que está vendendo um produto, o simulacro do simulacro, assim. E eu comecei a ver que isso era uma coisa repetitiva assim, no meu trabalho, de ficar nessas várias camadas que passam por humor, por uma ironia, mas que tem uma crítica também ali. E eu fui entendendo que isso é uma coisa que fazia parte, não só de foto performance, mas de tudo, da minha música, dos vídeos, enfim, do meu jeito mesmo de ser. Obrigada. Aí o Andarilha foi um dos últimos que entrou nas situações, que foi que eu estava numa pira também dessa coisa da foto performance, estar entre a foto e o cinema, e essa coisa de sequências. Aí fiquei viajando no Muybridge, da coisa dos cavalos e corpo passando. E aí eu estava passando numa rua um dia e vi essa obra, assim, e fiquei pensando na coisa das veias, da cidade exposta, né, do que está debaixo na cara, assim, no meio da rua, do passeio, e fiquei numa viagem de, tipo assim, se eu precisasse andar nesse passeio, como é que eu ia fazer? E fui fazendo essa sequência, deu andando, né, eu chamei de andarilha, porque chama manilha, né, e aí fiquei nessa pira, assim, de ficar fazendo esse percurso, seguindo essa rua, e queria colocar igual a sequência mesmo, né, desses passos pelas manilhas, né, que era, tipo, para mim, como se eu estivesse caminhando nessas veias, né, que vai virar o esgoto depois, né? Mas, enfim, você pode passar, por favor? Essa aqui também eu botei que a Daiane ia vir aí. Todos os meus amigos estão aqui, podem se perceber, e todos eles, sem eles, não tem nem como ter quase nenhum trabalho aqui, porque, para mim, também a construção é muito afetiva, porque só nessa troca de você ligar e contar a história, a pessoa ir, vou aí quando chega lá, às vezes vira outra coisa, ou então a pessoa vai, não, vamos fazer do jeito que você pensou. Então, a Daiane, a gente, né, já fez isso várias vezes, assim, dela, amiga, ela me chama, amiga, estou precisando de você para ir fazer tal coisa. Aí eu vou, não, Daiane, eu estou te precisando aqui. Tipo assim, geralmente é em bondo, né? A gente só chama o outro para, tipo, roubada, mas os amigos vão e topa e chega e tal. Essa aí tinha uma demolição do lado da minha casa, e aí virou como se fosse uma ferida na terra, saíram arrancando tudo, assim, fizeram uma cratera. Achei até que ia cair o barracão que eu morava com tudo, mas ficou lá o barracão. E aí eu fiz esse poema, assim, eu esqueci de botar as fotos de como fica na galeria, mas eu fiquei nessa viagem de fazer tipo uma dança da coisa meio visceral da casa e eu, assim, de sentir que
não sei, que muita história estava se indo, né, desse processo da cidade estar sempre sendo destruída e reconstruída. E aí eu quis fazer assim, essa cena. E aí eu estava, nossa, Daiane, uma cena super bonita, deu assim, pregada na parede, e branco, assim, meio lá no alto. Aí foi eu cair. E aí a Daiane pegou também esse momento. E eu quis deixar, que a cena era uma imagem só, mas eu falei, não, a queda eu vou pegar também. Porque eu acho que tem... E aí, da coisa do cabelo tampado, eu virar essa pessoa sem rosto, né? Coisa, só o cabelo tampando, e de ter essa terra me sujando, né? Essa coisa da pele muito branca com vermelho, assim. Então, eu queria trazer um pouco também dessa mistura, né? Dessa coisa muito do vermelho da terra, dessa coisa meio sangue, com o branco da minha roupa, da minha pele e tal. Pode passar, por favor. E eu ia mostrar o vídeo, mas como o tempo é curto, eu peguei só uns frames, que é um vídeo que teve colaboração dos meninos também. O Randolfo filmou, o Vitor depois editou comigo, né, Vitor? O Vitor filmou também? Filmou também? A gente nem sabe, aqui é tudo em casa. E aí foi assim, eu fiz 2000 e não sei quando o Facebook estava uma moda de um aplicativo, um software, que você escrevia uns poemas... Não, ele pegava as coisas que você postava e fazia poesia. Não sei se vocês vão lembrar disso. Tipo, era o robô. Tipo, o Pedro robô, Daiane robô, todo mundo robô. E aí eu fiquei num negócio com esse robô, tipo assim, ele pegava tudo que você escreveu e meio que reorganizava, tipo um gerador de poesia dadaísta, assim. E gerava umas coisas muito loucas, assim, tipo, muito maravilhosas. Aí eu fiz até um livrinho que estava nessa exposição. E desse livrinho, eu fiquei querendo fazer ações, porque ele gerava umas ideias assim muito doidas, e eu queria converter isso em imagem. E aí, alguns desses frames que estão aqui são dentro dessas ideias. Tipo, eu ficava morrendo de raiva que o Facebook, todas as redes, eles têm um problema com o mamilo, né, feminino. E eu ficava assim, mas não dá para eu mostrar meus trabalhos, quase meus trabalhos... Não vou falar que meus trabalhos todos, não, mas tem muito trabalho meu que tem nudez. E aí me incomodava ter que botar tarja, ou não botar o trabalho e tal. E aí eu falei, eu quero ver como é que eles vão fazer se eu botar essa prótese de um peito, que não é um peito, é um negócio falso, né? E aí vamos ver se eles vão derrubar ou não. Não derrubaram. Não, aí o algoritmo tipo, deu a volta. E aí isso era uma cena dentro do ônibus com essa prótese. Pode passar, por favor. E aí agora são só uns frames de outras dessas ações, assim, que eu vou lendo esses poemas. E aí só quis colocar uns frames para a gente ver assim, né? Não vou passar o vídeo, depois eu posso mandar para quem quiser ver. Pode passar, por favor. Aqui eu vou fazendo tipo um selfie voodoo, que eu leio uma mini bio minha, enquanto eu vou furando meu bonequinho, o Sara, que é a dificuldade da bio. Né? Quem que falou? Alguém falou isso aqui, da dificuldade da mini bio. Todo mundo acho que tem essa dificuldade. O Paulo, né? Ali é que eu faço uma magia com farinha boa sorte, eu me dou um banho de farinha boa sorte para ver se abre meus caminhos. E ali é um minuto de sabedoria, que eu vou lendo ali o livrinho, eu pego enrolo um beck e fico falando as filosofias de boteco do gerador, que é essa parceria minha com essa... não sei se a inteligência artificial já conta isso, inteligência artificial? Né? Talvez, né? Não sei. Enfim, um software podre lá, que fica reorganizando as coisas que a gente fala. E aí, pode passar, por favor? Aí já vem outra história. Aí, isso aí já é uma coisa que eu quis trazer mais, que está também dentro de uma maneira de pensar, assim, relacionar alguns trabalhos com outros trabalhos da história da arte, né? Que esse aqui chama O Último Canto por conta da lenda da Leda e do Cisne. Eu estava até tentando lembrar porque eu chamei de Último Canto e eu não lembro. Mas tem a ver com a lenda da Leda e do Cisne. Que aí eu tinha um ex-namorado que ele tinha esse ganso que chamava Gregory, e depois descobrimos que era Grácias, porque é difícil saber, né, o que o bicho é. E aí, mas eu sei que quando a gente fez pensando que era Gregory, eu falei, vamos fazer, né, essas imagens e tal. Só que mudando essa perspectiva de que na lenda o cisne é sempre grandão, aí chega ele, né, e vai acasá-la com ela, aquela coisa toda do cisnão, grandão, bonito. E aí eu queria fazer uma coisa meio super mulher giganta, assim, né, inverter. O pato é piquititinho, né? E eu que sou a bichona grande, né? Não é essa história assim. Pode passar, por favor. Essa que até estava aqui no negócio da divulgação foi meu pai, que eu chamei meu pai. Meu pai também ajudava em várias roubadas. Que é... nome errado, gente. Isso não é Santa Femeu lá de cima. Eu devo ter saído copiando um no outro e esqueci de trocar os nomes. Mas esse é o Sara Veste Mesa sobre Cadeiras, que eu fiquei viajando, que o terreiro lá do fundo lá de casa era tipo passarela de desfile. E aí eu, quando ficava doida lá em casa, eu ficava desfilando pelada lá com minhas roupas lá atrás. E aí um dia eu estava nessa bobagem lá no terreiro,
e vi essa mesa lá que tinha arrancado o tampo, a chuva arrancou o tampo dessa mesa. E aí eu falei, nossa, acho que essa mesa serve em mim, me ver esse negócio. E aí eu vesti a mesa e encaixou assim no quadril, e aí eu fiquei, ai, Sara veste mesa sobre cadeira, e tá. E aí eu chamei meu pai e falei, nossa, pai, faz uma foto como se fosse um modelo e tal, aqui, né, desfilando. Mas eu queria para foto, que vídeo ia ser uma palhaçada danada, né? Aí ficou assim, esse Sara veste mesa sobre cadeiras, que é eu ali equilibrando ali a mesa na anca. Vou passar, por favor. Aí o sobre foi uma história assim, eu tinha viajado para um festival de cinema em Porto Alegre. Meu tempo, se coisar, eu não sei onde é que está a plaquinha, mas eu vou falando. Aí eu fui para um festival de cinema em Porto Alegre, eles botaram a gente naquelas kitnet, tipo, como é que chama esses apartamentos? Tipo hotel que tem cozinha, que tem sala, não é só o quarto, não, sabe? Tipo, a parte hotel. Tipo assim, o negócio daquele trem, igual de beirada de estrada, tipo Paris, Texas, com os carpetes velho fedendo, sabe esses negócios? Mas eu achei maravilhoso, que eu falei, nossa, que maravilha esse apartamento. Deu para fazer várias imagens, e aí uma que eu gostei, assim, que ficou para mim, foi essa do sobre, que não sei, me veio essa cena, assim, uma carne, uma coisa assim sobre a mesa, e essa coisa desse volume, desse corpo, e parecia coisa de brincadeira de boneca, ao mesmo tempo como se eu estivesse sendo servida para alguém vir comer. E, ao mesmo tempo, não precisa falar nada disso, né? Que eu acho que esse trabalho não precisa dessa falação, mas eu estou falando porque, né, nós estamos aqui para falar. Mas ele é isso, é sobre mesmo, de sobre a mesa. Está meio difícil, né? Mas vamos indo. Aí eu trouxe aqui, só para passar rapidinho, uns que a gente até falou ontem um pouco dessas nuances, né, de quando que é você chamar alguém, a pessoa faz a foto, quando que é coautoria, que é um negócio muitas vezes conversado, né? Tem coisa que às vezes um amigo chama e fala, eu gosto de trabalhar com a Sara, você vem aqui fazer tal coisa, eu não quero que você dê palpite, não, né? É tipo assim, é só para você ficar aqui, é só para fazer meu filme meu. Não, beleza, eu estou aqui para ser mandada. Aí já tem coisa que nós vamos pensar uma coisa junto e tal, ou então, assim, e aí você vai, beleza, vamos fazer um trabalho junto. Então, acho que é tudo muito do conversado, né, da relação com cada um e tudo. Porque surgiu essa conversa aqui ontem, né, de como que a gente tem uma relação com quem vai fotografar também, como é que fica isso, né? E eu acho que tudo muito no diálogo, né, de entender o que cada um vai doar, o que já está colocado, o que você quer que seja seguido, o que não. A pessoa pode também ter uma liberdade, né? Porque tem pessoa que não, isso aqui é assim, não vai mudar 1 milímetro do enquadramento. E tem outras vezes, não, isso aqui fica até melhor. A pessoa vem com a ideia melhor que a sua, melhor ainda, né? E aí, isso aqui foi com o Pedro, que a gente também tem várias parcerias, que a gente chamou de Odisseia, que a gente achou o Randolfo até estava junto, a gente achou uma buraqueira com uma ossada que a gente não sabia se era de gente, se era de boi, se era de dinossauro, o que era, lá em Carrancas. E aí me vê essa cena, assim, de tipo, como se fosse uma luta, deu meio primitiva, com cabelo, e aí a arma era o osso, e aí eu queria, né, resumir numa cena. Tem um monte de imagem, eu falei, não, mas para mim essa é a cena de tipo a Sara primitiva usando o osso de arma, assim, e ficou isso. Essa coisa meio enigmática para mim tem essa cena, assim. Pode passar, por favor. Aí essa já nesse mesmo rolê da coisa de ir para o mato, porque eu sou um ser da cidade, não está dando para perceber um pouco que o meu habitat natural é a imundície. Tipo assim, é a cidade industrial, é as coisas podres, é a confusão. E eu estou falando disso porque eu percebi na curadoria um negócio muito legal, assim. 5 minutos, espera aí. Aí que eu percebi um negócio muito legal, assim, da gente ver, né, que tem seres de todos os habitats, né? E aí eu fiquei ontem vendo, falei, nossa, coisa linda, a Uira lá, aquele negócio maravilhoso. Aí vem ali a Chayamata, e não sei quem lá do coisa. Aí na hora que eu fiquei pensando, nossa, eu sou um bicho da cidade, mas até tem alguma coisinha de ir numa mata, numa floresta, de tentar. Aí eu falei, eu vou levar que eu vou mostrar que eu também, de vez em quando, eu dou meu pulo. Aí esse foi, que era uma música do Sparkle Horse, que é uma banda que eu gosto muito. Eu falei, eu vou levar ela porque foi essa sensação de eu estar ali na pedra. E aí, quando eu vi a imagem dessa coisa de parece que a árvore está nascendo de dentro de mim, enfim, de tentar essa relação de proximidade com a natureza, né? Ontem a gente falou até muito disso, dessa simbiose, de uma tentativa, né, de ser acolhida, enfim, de chegar igual um bicho estranho lá e tudo é diferente. E eu, tipo, eu quero deitar nessa pedra, eu quero enfiar nesse buraco, eu quero não sei o quê. Que é um pouco da minha relação quando eu vou nesses lugares, né, e os bichos não me engolem. E pode passar, por favor? E esse é o Terra Plena Mundo Crânio, a cabeça dá voltas em torno do Sol. Que foi também nessa coisa do acaso. Eu estava numa aula, e aí eu vi esse objeto numa aula lá de ateliê,
E fiquei imaginando assim essa coisa, né, de cada cabeça é um mundo, e a minha cabeça ali rodando igual um globo, que já virou depois uma música, que eu até fazer meu jabá aqui. Eu acabei de lançar um álbum em janeiro, que se chama A Situação. Os meninos, inclusive, trabalharam arduamente nesse álbum. E eles fizeram a foto de capa, um trabalho muito bacana. Depois vocês procurem lá. No final, vou falar minhas redes. E aí tem a ver com essa música. Então, também para falar disso, que a gente até falou que o importante não é só também bater na coisa do que é o trabalho, mas vai abrindo para outras, né, assim, possibilidades, porque de uma foto eu já penso a música, de uma música já vem um poema, de um poema já não sei o quê. Então, eu estou mostrando mais foto performance, porque é o assunto, né, do fórum. Mas, para colocar aqui, o meu jeito de pensar os trabalhos é bem amplo, assim, uma coisa vai ligando à outra, não tenho muita regra, não, que eu acho que é o que quase todo mundo que está aqui também tem esse funcionamento que tem me deixado muito feliz, inclusive. Pode passar, por favor, que já. O Frágil, que até estava na divulgação, é um que também está nessa ligação assim, de pensar imagem, pensar música, que eu tenho uma música que chama Prison Break, que fala sobre essa sensação de, às vezes, a prisão mental ser pior do que as prisões reais, né? Que, às vezes, a gente não consegue atravessar certas ideias, certos pensamentos, e eles se tornam assim mais complicados do que coisas físicas, né? Do que a matéria. Assim. E aí, quando eu fiz uso aqueles protetorzinhos de mamão, de vinho, eu estava me sentindo muito sensível, e foi numa época que tiveram manifestações, e várias pessoas estavam perdendo visão, enfim, se machucando, né, perdendo a dignidade, literalmente, né, na rua, assim, sendo muito violentadas. E aí, essa cena que eu já tinha pensado nela muito tempo atrás, ela voltou e eu fiz o trabalho, que era nessa sensação de, tipo assim, sentir essa fragilidade que é, né, a nossa identidade, o nosso rosto, e de uma tentativa de me proteger, mesmo sabendo que aquilo ali não significa nada, né, não me protege nada, mas assim, me veio essa cena, quando eu estava pensando em ir para a rua, de ir com uma coisa dessa. Ao mesmo tempo, pensei, eu vou virar alvo, né, na hora que eles verem com isso aí, que eles vão tacar bomba em mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, me veio isso, assim, de sentindo um desejo de ser protegida por alguma coisa, sabe? Pode passar, por favor, que eu acho que já deve estar acabando. Ai, meu Deus, essa série é horrorosa. Ela chama... Eu nem ia botar, mas eu falei, eu vou botar para expurgar meus demônios. Não vou expurgar demônios, não, as demônios são boas. Que, inclusive, estavam aqui, né, ontem e anteontem. Mas até botei porque eu gostei muito da apresentação da Rafael, da Alinga, da Uira. E aí eu lembrei de uma coisa guardada minha lá, da pesquisa que era sobre a crônica da casa. Estou falando rápido por causa dos 5 minutos. Da crônica da casa assassinada, do Lúcio Cardoso, que é um escritor mineiro. E aí ele tinha uma personagem, que era Timóteo, que era, tipo assim, gay e ficava isolado na casa. Ela é vergonha da família porque era gay. É tipo uma história meio da aristocracia mineira falida, a tradicional família mineira bizarra. E aí Timóteo era a resistência nesse lugar, assim, tipo, ficava dentro de casa, mas usava várias roupas, falava um monte de coisa, tipo, incomodava a família. E, em algum lugar, eu me identificava com aquela história da Timóteo, de incomodar a família, das esquisitices, de ser gay, de não sei o quê, tá. E aí, eu fazia muito autorretrato. Desde que eu comecei a fotografar, era muita coisa de me entender, de todos os ângulos possíveis, seja bom, seja chorando, seja ruim. Aí eu selecionei esse mais outro que eu ia passar, de momentos que eu achava que eu estava, tipo isso, monstruosa, que eu odiava me ver, e, ao mesmo tempo, eu precisava me ver. Então, tinha um processo de dor, ao mesmo tempo, de me entender. Que esse aqui foi um dia depois um surto, que eu fiquei me achando um monstro, literalmente uma monstra. Aqui nem era disso, mas de me olhar num espelho, num vidro, e disso de me sentir disforme, assim, de, às vezes, me ver nos lugares e me achar horrível. Pode passar, por favor, Thales? Aí, aqui, outro, nisso também, de ficar vendo as perspectivas e de me achar com cara de cavalo e com nariz grande, coisas assim, ficar lembrando de bullying, de coisas que eu sofria, das pessoas me acharem feia, e uma coisa de me masculinizarem de um jeito ruim, e de eu começar a aceitar isso como um jeito bom, de me olhar tipo, das piores maneiras possíveis e ainda gostar de mim. Sabe? Quando você fala assim, eu estou feio, eu estou um lixo. Mas isso sou eu. Essa porqueira velha é o que eu sou, e é isso. E é o que tem para hoje. E ali, depois, uma crise de espinha terrível, adolescência horrorosa. Pode passar, por favor. E aí, deve ter os 5 minutos, deve ter estourado já. Vamos, fechou. Depois o resto, é bom que deixa com gosto de quero mais. Que aí vocês vão querer ver mais depois. Obrigada. Passar para os meninos.
Boa noite. Eu vou apresentar, junto com o Vitor, um trabalho nosso, que é um trabalho, né, que a gente tem feito de dupla há muitos anos, desde quando a gente se conheceu. Eu queria só dar uma introduzida de onde que vem, né, o que a gente vai começar a mostrar, o que está por trás disso, né, antes disso. E o Vitor vai dar uma desembolada, porque ele que é a parte mais inteligente da dupla. Assim. Eu sou tipo a Sara, eu sou a parte mais cômica assim, e mais doidona, né, mais biruta. Assim. É bom que os amigos da gente, a gente vê, né, como é que é. É por isso que a gente dá certo, né? Bom, até me perdi aqui agora. Acabou no 14. Eu queria falar primeiro, antes de ir para as artes visuais, eu comecei a fazer teatro, né, em Contagem, sou de Contagem também, da mesma cidade aqui da minha colega, e eu comecei a fazer teatro na adolescência, né, num grupo da prefeitura da cidade, e depois fui fazer teatro universitário, né, aqui em BH, o TU, não me formei, passei pelo grupo Oficina Multimédia, que para mim foi super importante na época, porque foi quando eu, de fato, decidi que eu não queria mais fazer teatro, não porque o grupo não fosse incrível, não, o grupo é maravilhoso, mas é porque a Ione, na verdade, me deu esse toque, porque ela percebeu, ela é muito sensível, ela percebia como que eu ficava completamente desorientado, né, porque o grupo, além de trabalhar com teatro e trabalhar com dança, tem uma pesquisa plástica, né, cênica, incrível, assim, um trabalho maravilhoso. E eu ficava abobado, assim. E aí, acho que ali eu entendi que eu não servia para o teatro, porque eu estava muito mais ligado nas artes visuais, assim. Então, nesse período, eu fazia teatro, mas eu tinha um monte de emprego também, assim, vários empregos. E um desses empregos, que foi um dos últimos, mas não o último, que foi, eu trabalhei como cobrador de ônibus, e estou falando disso porque, com esse primeiro salário, eu comprei a minha primeiríssima câmera, então eu sinto que esse trabalho, de alguma forma, me abriu uma porta assim, para as artes visuais, e foi através da fotografia. Então, assim, essa relação com a cena, né, não com a performance propriamente, porque eu não considero que eu faço performance, acho que a gente não tem feito propriamente performance, mas a ação performática, né, o gesto performático, o pensamento da performance, da cena, é muito presente, assim, sempre foi presente para mim, acho que muito ou totalmente por conta da minha passagem pelo teatro. E, claro, pelas pessoas que eu conheci, né, foram anos assim muito loucos, assim, loucura, tipo, ser cobrador de dia e correr para fazer uma peça de noite, ou fazer um espetáculo, mas durante a semana panfletar outros grupos de teatro, porque precisava do dinheiro, enfim, conciliando trabalhos, a vida do artista, né, do artista brasileiro, que não vem de família que tem grana e tal, tem que fazer um corre para poder, no tempo que dá, desenvolver a própria pesquisa, né? Então, no Oficina Multimédia, eu percebi que eu queria realmente fazer artes visuais, e a Ione meio que me deu esse toque, e aí eu fui tentar Não, mentira. Depois disso, eu fui ser cobrador de ônibus, e tive mais uns 3 ou 4 trabalhos depois desse período, mas aí eu já tinha comprado minha câmera, uma Cybershot assim, podre, minúscula, assim, super tosca, mas era o que tinha, e acho que eu tenho uma coisa, a gente tem, né, um pensamento que é muito próximo, né, do que a Sara falou muito, que é esse gesto de, tipo, bora fazendo, assim, a gente não costuma... Quer dizer, eu não trabalho do Vitor, porque a gente vai falar de um trabalho que a gente faz juntos, mas eu tenho também outras coisas que eu faço para além dessa pesquisa, e o Vitor também tem essa outra parte. E acho que o Vitor tem uma pesquisa mais acadêmica, numa outra parte do trabalho dele. Mas no que a gente tem feito juntos, é sempre tudo muito assim, muito intuitivo, é muito botar o corpo para jogo e ver o que surge, né, o que acontece. E sempre acontece alguma coisa. Às vezes acontece muita merda, claro, mas muitas vezes acontece muita coisa legal sem a gente ter a menor noção, né, de que aquilo podia vir dali. E com essa câmerazinha pequena, eu comecei a fazer cenas, construir cenas que estavam muito ligadas com uma narrativa de teatro, assim, ou de filme, mas tinha a ver com dramaturgia. E os meus amigos, né, sempre também, os amigos sempre trabalhando juntos, eram os meus amigos do teatro, que trabalhavam comigo, sendo meus modelos, meus parceiros, assim, a gente pulava uns muros, ia para os lugares, entrava em umas casas abandonadas, começamos a pular uns muros de fábrica, em Contagem, né, porque
Tem lugares incríveis assim que a gente ficava fascinado, com vontade de fotografar, mas que às vezes sozinho não tinha coragem de ir. E juntos a gente começou a meio que invadir esses lugares para meio que fazer umas derivas e tirar umas fotos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 23 anos, conheci o Vitor no primeiro ano da escola, a gente ficou amigos assim muito rapidamente e já começamos a trabalhar. E eu tinha, pode passar a primeira imagem, por favor? Eu tinha levado umas imagens desse trabalho que já era meio que um trabalho, chamava Carbono 14, que é um vídeo que eu tinha feito imagens com os meus amigos lá de Contagem e com a minha avó também, que eu sempre fotografei ela e filmava ela, era super parceira, enfim, me criou assim, tipo minha mãe. E aí eu fiz um primeiro trabalho de vídeo, tipo, editado no Movie Maker, não entendia nada de vídeo, era muito pelo desejo... É porque eu sempre fui muito movido pelo videoclipe, né? Eu cresci na periferia de Contagem, não tinha acesso a nada, mas tinha televisão, então, assim, eu assistia muito MTV, então eu via videoclipe, aí, quando criança, eu via aquela programação da TV dos anos 90, né, que foi uma coisa tosquíssima, né? Era uma coisa louca, assim, as barbaridades que passavam na televisão. Eu acho que foi juntando, assim, criando um monstrinho, né, no fim das contas, mas essa ideia do videoclipe sempre ficou muito marcada na minha cabeça e eu acho que, de alguma forma, era uma primeira referência que eu tive, assim. E aí, quando eu cheguei na faculdade e me aproximei do Vitor e a gente começou a pesquisar coisas juntos, ele voltou comigo para Contagem e a gente começou a filmar em Contagem e virou eu incluí essas imagens nesse vídeo, né, que chamava Carbono 14. Será que a gente mostra o... É um vídeo curtinho, tem 1 minuto, 2 minutos. I'll tell you about punk rock. Punk rock is a word used by dilettantes and heartless manipulators about music that takes up the energies and the bodies and the hearts and the souls and the time and the minds of young men who give what they have to it and give everything they have to it. And it's a term that's based on contempt. It's a term that's based in fashion, style, elitism, Satanism, and everything that's rotten about rock and roll. I don't know Johnny Rotten, but I'm sure he puts as much blood and sweat into what he does as Sigmund Freud did. You see, what sounds to you like a big load of trashy old noise is, in fact, the brilliant music of a genius, myself. And that music is so powerful that it's quite beyond my control. And when I'm in the grips of it, I don't feel pleasure and I don't feel pain, either physically or emotionally. Do you understand what I'm talking about? Have you ever felt like that when you couldn't feel anything and you didn't want to either? You know, like that. Some critics. You understand what I'm saying, sir? Pode passar, por favor, o próximo trabalho, porque... Então, no primeiro ano de faculdade, né, na graduação da Belas Artes, eu fiz uma espécie de um laboratório, uma residência, chamava Memória da Casa, de Dentro e de Fora, que aconteceu no Hexa, em 2012, né? 2012, né? E quem orientou foi a Silvia Amélia e a Rosa Maria Undasuk. E, estimulado, né, pela proposta dessa residência, eu voltei para Contagem. Só que aí tinha uma coisa super diferente que, para mim, mudou tudo assim, na minha vida, que é a presença desse menino, Vitor, porque, na graduação, ele me ensinou a usar a câmera
de filme, né? Que foi, para mim, assim, uma revolução total. Então, assim, eu comprei uma câmera de plástico, uma Lomo podre, mas, enfim, foi maravilhosa para mim. E o Vitor colocou o primeiro filme na minha primeira câmera, e aí a gente foi para a contagem de novo para fazer essas fotos. Que depois virou um trabalho que até tem um vídeo, mas eu acho que pelo tempo não é melhor a gente passar outras coisas, que virou um livro, assim. Mas a ideia era explorar esses espaços da cidade, meio assim muito movido pela intuição mesmo, assim, pela curiosidade pelo espaço. Sempre teve uma relação muito forte com uma curiosidade pelos materiais, né, assim, pelos materiais industriais, pelos materiais, pelo lixo mesmo, assim, pelas coisas que a gente encontrava. Isso é um outro trabalho. Pode pôr. É um pedaço, na verdade, de um outro filme que foi feito nesse processo também. Então, assim, a gente sempre fazendo muita ação para a câmera, mas pensando que essas ações elas funcionam dentro de para construir um corpo narrativo, mesmo quando a narrativa é muito aberta e muito estranha. Tipo, geralmente não estava claro nem para a gente o que a gente estava fazendo. Então, era na edição que a gente ia dando algum sentido, né? Mas sempre deixando muita ponta solta, assim. Essa é a Sara. Acho que isso era 2013, né? 14? Eu acho que a gente fez em 2013, né? E depois fez o filme em 14. Esse é um pedaço, ele é um pouco maior, mas a gente queria mostrar outras coisas. Uma coisa também que eu acho legal de falar disso, que a gente está sempre trabalhando junto, ou atrás ou na frente, né? Sempre. Então, às vezes, chama o Randolfo para filmar uma coisa, aí depois ele me chama para atuar no filme dele, Sim. e aí, né? É tudo muito, assim, misturado, né? Quer puxar aí, amigo? Vai para frente agora aí. Oi, gente, boa noite. Eu vou já pular os agradecimentos, reconhecimentos Não, e tal. vamos agradecer, porque eu esqueci essa parte. Agradecer Então, muito a vamos galera junto. por ter convidado a gente. O Lucas e a Lud pela curadoria. Por tudo, por ter gente. chamado, e, tipo assim, pela recepção calorosíssima, né? E porque, bom, eu acho que eu vou tentar me editar um tanto, assim, porque eu acho que tem um papel, assim, que eu venho, talvez, nessa mesa, assim, representar um pouco. Eu, como marxista, assim, tenho que falar do lado material, assim, sabe? Porque, tipo, eu não sou tanto a pessoa que está diante da câmera, sabe? Assim, eu sou, tipo, muito... A minha parceria com o Randolfo foi meio isso de, tipo assim, mano, tipo, eu preciso, tipo, tirar essas fotos, sabe? Tipo assim, eu vou tirar, tipo, porque eu não sei falar não para absolutamente nada. Então, assim, qualquer coisa que, tipo, qualquer pessoa me propõe, assim, para fazer um trabalho mirabolante, eu vou, tipo, sempre estar muito disposto, assim, a fazer. E tem a partir disso, eu acho que, tipo assim, né, não colocando isso como um lado secundário, mas eu acho que, tipo, tem uma questão de que quando eu e o Randolfo se conheceu, ele já tinha essa bagagem poética do teatro, e eu era, tipo assim, bem moleque, assim, eu, tipo, fui para a graduação direto do colégio, eu, tipo, sabia porra nenhuma de nada. E aí, tipo, ele já vinha com uma cacete de referência, assim, de ideia, tipo, de ímpeto e de disciplina de trabalho, que, tipo, eu, primeiro, num momento, assim, de pessoa capaz de ajudar a realizar, a gente criou uma linguagem, assim, junto. Foi uma parada de que, ao longo dos anos, assim, não só entender esse lado que ele trazia um pouco mais da cena e da performatividade, como que eu sempre fui, tipo, muito nerd da materialidade, assim, da imagem, tipo, como que é complementar, assim, a questão, porque uma coisa é a cena física, assim, outra coisa é a cena para a imagem. Então, assim, são duas camadas, a camada de quem está diante da câmera e a imagem como matéria, assim. Então, a gente sempre pesquisou muito a materialidade da imagem junto, então, acho que a partir disso a gente foi criando esse lugar de trabalho que é muito amarrado, assim, de pensar o que é performatividade, o que é cena, o que é cenografia, o que é a própria matéria da imagem finalizada, assim. Então, eu acho que talvez esses dois primeiros trabalhos é mais que eu adentrando esse universo poético do Randolfo, tipo, ir para as fábricas, andar na rua, beira de estrada, ferrovia e tal. E você pode passar um pouco para frente, por favor? Que a gente chega no Diários em Combustão, pode ir para o próximo título, por favor. Pode pular esse. Vai.
Pode ir isso, assim. Essa série fotográfica que eu acho que é quando a gente começou a meio que a explorar uma linguagem junto, assim mesmo, que é um pouco... Pode ir passando, por favor, as mais... que é um pouco mais da minha linguagem de fotógrafo, assim, né, mais formal, assim, um pouco menos espontânea e caótica e um pouco mais rigorosa do ponto de vista da imagem, da gente criar essa paisagem, assim, que a gente nunca soube do que é, assim. Aí eu e o Randolph, a gente tem uma piada interna, assim, que todos os nossos trabalhos, assim, que centram às vezes num certo personagem, é o jovem anônimo, assim, que é tipo esse jovem anônimo que habita uma paisagem distópica, pós-industrial e tal, que a gente não faz ideia de onde vê esses sujeitos, assim, mas tipo tem um reflexo muito existencial, assim. Eu acho que tipo talvez falar que todos esses trabalhos, assim, tipo o texto é muito importante, assim, uma camada textual, todos os nossos filmes assim são muito baseado na matéria da imagem, mas só que tipo também no texto, porque a gente pensa muito em palavras, sabe? Então a gente tipo é como se todos os nossos filmes, séries fotográficas assim fosse também um estado meio de excesso, sabe? É meio o processamento de um excesso de informação assim que a gente faz, que também passa pelo texto e pela imagem, porque a gente é bem barroco assim, né? De modo geral, tipo, acho que eu sozinho sou mais minimalista, assim, e o Randolph também tem uma elegância, tipo, dos panos, dos bordados e tal. Mas, tipo, a gente junta, tipo, mano, tipo... Bagaceiro É bagaceira total, assim. Tem trabalho nosso que a gente gosta nem de mostrar de tão tosco, assim, de tão questionável, mas, assim, a gente tem essa liberdade de um apoiar a loucura do outro também, assim, sabe? Tem uma reciprocidade na loucura também. Então, para falar até disso, dessa loucura compartilhada. Você vai para o próximo trabalho, por favor? Pode pular tudo isso, que é o vídeo que vocês viram, que é esse trabalho assim, que eu acho que é o começo de uma certa trilogia assim, que a gente considera de vídeo, que é esse trabalho que chama Delusional Paranoid Disorder, que é transtorno de delírio paranoide, assim, que é, cara, difícil definir esse trabalho muito, assim, porque é uma deglutição assim da matéria de vídeo, porque a gente tipo assim, a gente é muito tarado tipo na textura, sabe, do vídeo. Então tipo é um procedimento em cima do outro, sabe? É chroma key com webcam, com câmera de fita, com câmera de vídeo, com o glitch reprocessado digital de novo, assim, sabe? Porque tem essa performatividade, além de estar diante da câmera, também do vídeo ele ser esse negócio muito vivo, sabe? A gente tipo encara a matéria do vídeo assim, por mais que seja, né, imaterial, a projeção e pá, tipo, para a gente o vídeo é um negócio tipo muito sedutor. Eu acho que também o Randolph falou tipo, de crescer vendo MTV e tal. Eu acho que tipo para mim tem um fetiche assim pela imagem em movimento também que tipo era muito mágico assim. Também quando eu era criança eu achava que cinema era um bagulho tipo meio tipo impossível demais assim. Eu acho que até a gente tipo, sei lá, tem esse lugar que, pô, é cinema, sabe? Também, sabe? É meio tipo, foda-se, é cinema tipo zero orçamento. Cinema tipo não orçamento, sabe? Mas é tipo tem esse desejo também, tipo assim, a gente é capaz de operar essa linguagens, né? Porque cinema é linguagem e eu que aí, mais pessoalmente, sou pessoa que estudo muito linguagem, eu acho que tipo saber processar essa linguagem é tipo uma questão de alfabetização, assim, também uma questão semântica muito séria, assim. E bom, você pode tocar o próximo trecho de vídeo, por favor? Misericórdia.
próximo é o Doom, né? Não, ainda tenho... Só uma coisa, até um comentário. Assim, Sim. tipo, que na primeira... Uma coisa que eu pensei, tipo, aqui agora, assim, no primeiro vídeo que a gente viu, assim, tem, né, o áudio, assim, é uma entrevista do Iggy Pop falando sobre punk, né? E, assim, tipo, por mais que, né, a gente nunca tenha se, tipo, nominado punk em nenhum momento da vida, nem nada assim, que, tipo, esse vídeo é um exemplo, assim, de como que, tipo, na verdade, uma prática, assim, punk, tipo, do it yourself é, tipo, extremamente recorrente. A gente, tipo, realmente se propõe a meio que, sabe, fazer, tipo, qualquer coisa, assim, sabe? Quando a gente se propõe, tem uma coisa muito intuitiva, assim, na lida com a matéria, sabe? Igual, tipo, esse vídeo não tá no trecho dele, tem uma parte que é tipo um chroma key feito dentro do chuveiro, sabe? Assim, por exemplo, assim, é tipo meio que como que a gente pode tensionar nossos recursos mesmo o tempo todo. E aí pode passar, por favor, para o próximo. Esse trabalho tem um lugar, tipo, é bem efetivo, assim, esse trabalho, num sentido de que foi dentro da expedição Residência que a Nídia e o Marcelo, né, propuseram, que a gente participou em 2017, que foi passar um final de semana prolongado na fazenda da Fabiola, assim, onde eu e o Randolfo, a gente estava nesse ambiente, assim, um pouco, né, mais deslocado no nosso ambiente. Normal que a Sara falou que se ela é da cidade, o Randolfo, tipo assim, a gente é rato de esgoto, assim, real, né? Aí a gente, tipo, tava um pouco pesquisando ações, assim, sabe, dentro dessa paisagem rural, assim, mas só que aí, claro, tinha uma ferrovia que aí, tipo, já conecta um pouco mais com esse imaginário industrial, com essa coisa, tipo, de Contagem, que já é recorrente. Eu não sou de Contagem, mas sou meio cidadão honorário, porque, né, meus melhores amigos são de lá. Total. Então, esse livro, ele é um registro, assim, de pequenos estudos de cena, assim, que a gente fez durante essa pequena residência, assim, que é isso. A gente trabalha muito com edição, assim. A edição, para mim, aí até eu, mais particularmente, eu acho que é a grande inteligência, assim, que eu tenho para propor como artista é a edição. Juntar A mais B, sabe? É o gesto, para mim, primordial do meu trabalho. Então, muita coisa a gente faz sem ter, tipo, a menor ideia do que está acontecendo. É tipo assim, faz e tal, e tipo, depois resolve. Tipo, então, muitos dos nossos filmes é isso. A gente, mano, vamos achar narrativa, porque a gente sabe que tem alguma coisa aqui, sabe? E aí, isso mostrando, né, esse processo, assim, dessas cenas desse livro que a gente fez lá, em Itabirito, porque essas cenas do fogo foram a origem, tipo, do nosso xodozinho, assim, que é um dos filmes que a gente mais gosta, que até passou no último Fest Curtas aqui no Humberto Mauro, que é o Doom, que é o próximo vídeo que você puder passar, por favor.
Como que a gente está de tempo, Lucas? Já acabou, né? Ué, vamos pro final de tudo? Talvez a gente pode parar por aqui, assim, né? Que a gente... Bom, talvez só mencionar, assim, tipo, que esse trabalho... Pode pular essa parte, então... Ele pode pular até o outro. Essa trilogia, assim, né, que é aquele Delusional, aquele primeiro Malucão da Balaclava, esse Doom, ele tá a terceiro filme que a gente terminou agora no meio de 2022, que é o Sunset Fever, assim, que tipo é só tentar dar uma pequena amarrada, assim, a gente somos pessoas bem catastróficas, assim, né, tipo pelo tom assim desse filme. É um estado um pouco de convulsão, assim, que ele é interno, que ele reflete no ambiente externo, sabe? Tem essa volta, assim, é como esses objetos que tipo se tornam animados, assim. E aí, né, se a gente for falar de performatividade, até eles atuam, né, do nosso filme, esses objetos de cena, assim. Eu acho que nesse filme que a gente acabou de ver no Doom e no Sunset Fever é como se fosse essa retroalimentação desse estado de caos mental que ele reflete no mundo em volta, e ele, né, é uma retroalimentação constante da crise, que ela vai para o mundo externo, volta para o interior, e tudo fala um pouco desse estado de surto, assim, de um surto que ele expande, assim, para dentro da cabeça, né, desse sujeito anônimo, esse personagem nosso recorrente, e ele vai para o espaço e volta para ele, assim. Então esses filmes têm uma coisa sobre um colapso mesmo, assim, são filmes que falam de colapso sobre diversas camadas, e eu acho que uma dessa capacidade, eu acho que dessas narrativas assim filmadas, fotografadas, é um pouco de transmitir um pouco de experiência, sabe? A gente pensa nesses filmes que eles são muito tradução de estados mentais, assim, né? São tipo muito formas acessíveis, né, de falar de um estado muito interno de crise, assim. Então, bom, acho que a gente pode amarrar por aqui. Você tem alguma coisa para acrescentar? Não, o corte é meio grande, né? O corte comprido. A gente tinha mais um corte desse filme. Tem 4 minutos, acho que é possível. Não, Não, a gente manda o link para quem quiser ver. Precisa dar play, tipo assim, só o comecinho. Tipo assim, a gente calou a boca, então. Talvez quando nada mais faz sentido, o que a gente precisa é mudar o nosso ponto de vista. Esse é um trecho, viu, gente? No começo, assim, esse é um pedacinho mesmo. No mundo selvagem, o predatismo é importante para manter o controle populacional, já que sem predadores, uma determinada população pode crescer de forma desordenada. Mas, nesse mundo de imagens, o excesso e o caos são sempre bem-vindos. Eles nos levam a uma apática e deliciosa paralisia. E se uma presa precisa morrer, é
melhor que ela esteja entretida. E isso se estende por mais 5 minutos de insanidades e tal. E, bom, a gente termina a conversa no bar. Valeu demais. Júlio. Aqui, ó. Falar, fechando aqui, os meninos. Quer fechar? Se eu quero fechar? É. Eu não escutei, desculpa. A gente vai abrir para perguntas e conversas, é isso ou não? Uai, Não- talvez não no há tempo. boteco, né, gente? Vamos pedir um tira-gosto, torreza. Não, a gente está com... Vamos, uma pergunta, vamos. Alguém? Mas o torresmo está valendo ainda, né? Uma pergunta rápida, então. Eu achei legal essa última coisa, porque tinha a ver com uma coisa que eu já vinha pensando enquanto estava vendo a apresentação de vocês. Primeiro, obrigado, claro, pelas apresentações todas. Como que vocês enxergam um diálogo do trabalho de vocês com as redes sociais e com esse universo agora cada vez mais caótico, em que todo mundo é meio que artista de si mesmo, assim, artesão da própria imagem e tal, e como que isso é um elemento que talvez já existisse no trabalho de vocês e que agora vai ganhando ainda mais reverberações assim com o TikTok, com o Instagram e tal. É muito legal essa pergunta, um negócio que a gente vem conversando já há um tempo, né? E vou tentar resumir, porque a gente não tem tempo, mas, pelo menos nos meus trabalhos, na minha pesquisa, eu tento usar assim, dessas possibilidades da internet para criar, né, com tudo isso que acontece. Tanto as coisas positivas, de possibilidades que se abrem, até essas ironias, né, e, enfim, tudo de bizarro que tem também, né? De todo mundo meio que está fazendo, e desse excesso, e dessa falta de curadoria, né? Que eu acho que, para mim, o problema maior é você não conseguir encontrar as coisas que você quer, né? Tipo, a pesquisa ainda é muito difícil, você cai numa confusão, numa biblioteca de Babel, só que não é uma biblioteca porque não é organizada, então você joga as coisas ali, cai num limbo do esquecimento, e aí são algoritmos que nem gente... São pessoas, né, que fizeram, mas não são pessoas que estão ali naquele controle, né? Então, isso eu acho terrível, acho que tem a ver com a fala do Paulo, né? Como humanizar as máquinas, né? Que cada vez mais estão
desumanizadas, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que fazem, né? São cabeças que fazem aqueles algoritmos, mas a gente não tem acesso, né, de ver o que está sendo feito. Então, eu penso muito nisso, no meu trabalho aparece de alguma maneira. E eu tento, de alguma forma, assim, não ficar refém da ferramenta, mas é muito difícil, porque hoje em dia você pensa que editais e seleções olham o seu Instagram, né? Tipo, tem gente, não, vi seu Instagram. Eu falei, mas peraí, no meu Instagram não é meu portfólio. Eu boto uma coisa ou outra lá, mas, pelo amor de Deus, tem meu cachorro, tem eu de bunda de fora lá acordando, sabe? Então, é um negócio meio caótico, né? Assim, é uma ferramenta de trabalho, ao mesmo tempo seus parentes estão lá mandando xingamento, é emoji de coraçãozinho, é meio Tinder, é meio tudo. É isso, é meio tudo e não é nada, né? Aí você é artista, faz uma foto, você joga lá, o negócio vira um craquelê, o vermelho já não... Tipo assim, é uma angústia. Para mim, é uma angústia, porque a gente não... Acho que não tem como não usar dessas redes, né? Praticamente impossível artistas não terem. Ao mesmo tempo, a gente fica nesse jogo, né, de como que vai fazer isso sem enlouquecer, o que eu acho muito difícil, assim. Pelo menos a minha lida é caótica, assim. Não sei como é que os meninos se relacionam, é difícil, mas eu ainda vejo possibilidades. Eu também não sou uma pessoa que não vou usar, não, sabe? Não tenho um romantismo também de acreditar que é possível não estar. Eu acho assim, não vejo como não estar, pelo menos para o trabalho que eu faço. Assim, eu acho que... E tento fazer disso, né? Assim, mais uma possibilidade de ser uma obra ali, né? As pessoas não sabem muito bem o que é verdade, o que não é, o que é ficção, o que é documentário, e, para mim, isso é rico. Ao mesmo tempo que eu não me deparo com coisas assim, vem um edital, vem uma curadoria, vem minha família ficar vendo, Sara, o que é isso? Está querendo se matar? Eu não, é negócio de poesia, coisa é uma forma de eu me expressar, entendeu? Então, é isso, não tem limiar, né? Aonde que para a Sara personagem, a Sara não tem nome, até onde que a Sara que a minha família acompanha, até onde que, né? Assim, não tem muito esse lugar, né? Até se eu falar, gente, isso aqui é ficção, as pessoas vão falar, a Sara está brincando. Aí se eu falar uma coisa séria, você quer morrer, eu falo, deve ser brincadeira, né? Ninguém fala isso. Então, assim, é o caos. E eu acho que é meio que isso mesmo, assim. Até segundo momento, acho que a gente não tem muito uma solução para isso, né? Assim, eu tentei resumir. Eu acho que é caótico para a gente também, mas eu acho que a gente se mantém um pouco mais deslocado e com bastante cinismo, né? Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, muito interesse também, porque é incrível, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito, muito grande e acho que ficar um pouco distante deixa a gente sensível ainda para se surpreender com as coisas legais e, ao mesmo tempo, com alguma segurança para, sei lá, para agir de um jeito mais crítico ou, às vezes, mais tosco. Assim. Eu acho que é meio caótico também, né, para a gente. E assim, né, e só dando uma fala sem nuance, assim, sendo monotemático, assim, do ponto de vista só da linguagem, assim, acho que, tipo, tem uma questão de alfabetização, até falei, né, nas conversas com o Júlio, que, assim, tipo, o letramento, né, tipo, da palavra, ele é relativamente acessível, a fotografia é um pouco mais acessível, a gente está num ponto em que o vídeo ele está se tornando uma linguagem muito básica, do ponto de vista da alfabetização, que, tipo, se compreende, o usuário do TikTok compreende muito bem onde está o corte, como funciona a justaposição de imagem A e B, assim, tipo, como que o truque ele é muito menos uma questão de um poder, sabe? Ele é muito menos um instrumento de uma linguagem que vem tipo de cima para baixo e tipo as pessoas têm muito mais capacidade de codificar a montagem como procedimento, sabe? E aí, tipo, mano, eu sou apaixonado por isso, assim, de viver num mundo em que por eu ser uma pessoa com ensino superior, que tipo, estudei vídeo por 10 anos, isso não é uma parada que eu domino essa linguagem tanto quanto eu poderia dominar no outro tempo, sabe? Como um lugar de poder, assim. Isso é só para fazer só um lado bom, assim. Sem fazer críticas, essa parte é foda e massa. Tem tempo para mais uma pergunta ou não? Encerra, de verdade. Vamos mais uma? Falando, gente, pergunta não está perdendo tempo. Então grita aí sua pergunta. Grita a pergunta, né? O grito ganhou, né? Oi. Eu queria falar que eu estou muito feliz de ter vindo hoje. Eu não ia vir por coisa de trabalho, mas eu consegui vir e eu estou muito feliz de ter vindo.
Mas eu queria fazer uma pergunta mais sobre uma dúvida mesmo, tipo, não sei se, assim, os vídeos que vocês fazem, a trilha sonora, como que, tipo assim, vocês fazem ela, vocês procuram naqueles sites, tipo assim, som de criança rindo, e aí tem várias genéricas, como é que é essa parte? Então, obrigado pela pergunta. Assim, é meio misturado. Às vezes a gente acha vídeos da internet, mas esse menino, além de tudo, é um puta do músico, assim. Então, teve vários vídeos que ele fez uma trilha original mesmo, ou às vezes trabalhou em cima de alguma coisa que a gente comprou ou pegou de um banco de imagens. Então, assim, ele tem muita autonomia para fazer o desenho de som, né? E, assim, às vezes fazer música mesmo, trilha sonora e tal. Cada projeto pede uma coisa, então é meio misturado, assim. Ai, gente, eu estou morrendo, assim. Não dá vontade de terminar nunca mais, né? Mas tem que terminar, né? A vontade nossa também era continuar conversando. Está começando, na verdade, né? Prolongamos depois, é isso, né? Vamos. Certo? Isso. É isso. Quer finalizar com uma... Eu posso tentar. Vamos, sei Mas, lá. assim, Estamos aqui. O que eu acho que, então, para concluir, né, os agradecimentos foram feitos e tal, reitero agora, mas é muito legal ver esse auditório tão grande e tão cheio de gente, né? Uma coisa muito rara e muito estimulante, assim, para pensar a cena de Belo Horizonte. Então, estamos todos de parabéns, né? Então é isso. Boa noite. Um prazer. Bye bye. Valeu, gente.